dia de aprender para todos, aula de história. Abram o livro de vocês na página 27, vamos começar? As migrações no Brasil do passado. A gente já viu o conceito de migração, quem migra, quem emigra. Então, agora nós vamos dar uma olhadinha a fundo na história. Porque nós vamos falar agora sobre os imigrantes, sobre as migrações do Brasil passado. E para entender isso, nós precisamos ler o texto que está na página 27 atentamente. Este texto, ele está nos falando que quando os imigrantes portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram consigo uma cultura. Ao chegar aqui, já tinham os povos nativos, que já tinham sua cultura também. Então, a cultura brasileira, ela acabou sendo mística, porque ela pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e aí se formou a nossa cultura. Quem participou, quem colaborou para a formação dessa cultura brasileira? Vamos ver no texto. Ele está falando aqui que o Brasil recebeu imigrantes de vários lugares do mundo. Cada povo que chegou trouxe elementos de sua cultura, mas também encontrou elementos culturais de outros povos, como a professora Elida acabou de falar para vocês. Que foi isso que aconteceu. Os imigrantes chegavam e traziam suas culturas, e quando chegavam aqui já encontravam outras culturas, e assim foi se formando a cultura brasileira. Aí ele diz aqui também no texto que uma das principais características culturais que a gente pode perceber na nossa sociedade é a fala. Já prestou atenção que a nossa fala, o nosso idioma português parece com um idioma de outro lugar? Que lugar seria esse? Dos Estados Unidos? Meu Deus, não! Não dos Estados Unidos, do Canadá, de onde poderia ser? Da Itália? Nosso idioma parece com o idioma alemão? Não, parece com o idioma de Portugal. Por que será que o nosso idioma parece com o idioma de Portugal? Reflita. Por quê? Porque quem foi que veio para o nosso Brasil para colonizar o Brasil? Quem? Pense. Então, a nossa língua tem influência da cultura de outras pessoas. Mas também não é só a nossa língua. Nosso modo de vestir, as nossas festas, até na religião também. Aqui no livro, na página 27, ele traz uma ilustração em azulejos. Essa ilustração mostra as embarcações de Portugal, dos portugueses, que essas embarcações eram conhecidas como naus ou caravelas. A cultura de arte em azulejo, ela também é vinda de Portugal. Então essa cultura não nasceu aqui no Brasil, a gente já adquiriu. Vocês já observaram que várias cidades aqui do nosso país, do Brasil, tem artes em azulejos? Ele até cita um aí, ó. Na página 27, ele cita... Ele cita a cidade. Agora aqui, na questão da nossa religião, também, a nossa religião também. Porém, a nossa religião tem influências dos grupos portugueses que vieram, mas também de outros grupos. Que grupos foram esses? Quais outros povos vieram para cá para contribuir com a nossa cultura? Ele cita os povos holandeses. Os holandeses vieram para o Brasil e eles se alojaram basicamente na região Nordeste. Por que a região Nordeste foi escolhida pelos holandeses? Pela questão
da produção de açúcar. Por isso que eles vieram mais para a região Nordeste. Aí temos também, né, os franceses. Os franceses também vieram para o Brasil e contribuíram na questão da construção dos edifícios. E também o Brasil herdou também algumas coisas da culinária francesa, tá bom? Ele cita um exemplo na página 28, quando ele fala que há poucos anos o Brasil viajava para a França na tentativa de reproduzir o modo como os franceses faziam pão. Foram influenciados na criação de um alimento tipicamente brasileiro, que é o pão francês. Que este pão francês ele tem nomes diversos, dependendo da região do Brasil. Aqui na nossa região, eu conheço esse pão como pão massa grossa. É esse pão que tá bem, ó, na imagem da página 28. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui a imagem da página 28. Porém, a gente teve umas imigrações obrigatórias. Elas não foram, como é que eu posso dizer para vocês? Os imigrantes não vieram porque queriam, eles vieram porque foram obrigados. Nesta questão, eu estou falando da mão de obra escrava. Os negros vieram para cá, os africanos vieram para o nosso país obrigados, eles foram tirados da terra deles e vieram para a mão de obra escrava. Então, é uma migração obrigatória. Que é o que diferentes grupos forçadamente do continente africano, vieram forçadamente do continente africano para o Brasil. Entre eles estão os bantus e os sudanenses. Durante o período de escravidão, a vinda dos africanos para o Brasil foi uma migração forçada. Gravem isso. A vinda dos africanos para o Brasil foi uma migração forçada. Mas isso não deixou de que os africanos pudessem contribuir para a nossa cultura também. Muitas coisas mesmo a gente adquiriu da cultura africana, tá bom? Vou ver mais alguma coisa importante aqui. Não. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: leiam o texto que está na página 27 à página 28 e também seu complemento na página 30, ok? Vai dar tudo certo, tem uma atividade maravilhosa para vocês de história. Vamos todo mundo estudar. Tchauzinho, beijo.